falamos sobre Índia e Paquistão, à beira do conflito. Duas potências que desde 98 são nucleares. Trocaram tiros nos últimos dias. Em meio às declarações, há inclusive ameaças nucleares. A coisa começou com um atentado, há alguns dias atrás, com palavras ásperas e trocas de acusação. Mas ela pode se tornar uma coisa em escala maior. Esse é um ponto crucial para o comércio global, com uma das principais economias do mundo envolvidas. A tensão geopolítica pode respingar. Afinal de contas, a Índia, no Quad, tem Austrália, Japão e Estados Unidos como aliados com quem já fez exercícios militares no passado. Inclusive, no governo Trump anterior, essa era vista como uma força no Pacífico contra a China. Por outro lado, o Paquistão tem profundos laços com a China e mesmo, muito por conta da China, conseguiu armas nucleares para essa configuração. O que acontece no sul da Ásia? Que implicações isso pode ter para o mundo? Vem comigo, nesse segmento a gente vai explorar as tensões no sul da Ásia, entre a Índia e o Paquistão. Apesar de parecerem países distantes, isso tem um grande impacto para o mundo e é mais um conflito em um mundo que, como a gente descreveu no início do programa, mais e mais e mais está repleto de conflitos, segundo a Universidade de Uppsala, o momento com mais conflitos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Bom, a gente começa com os desdobramentos do final de semana. No domingo, então, entre soldados indianos e paquistaneses, pela terceira noite consecutiva, houve troca de tiros na região disputada da Caxemira. Vocês vão ver o mapa ao meu lado, a Caxemira está ao norte, nesse vermelho mais escuro, a Índia em laranja, o Paquistão em verde. A gente vai explicar o histórico do conflito, mas basicamente essa é uma região disputada entre os dois, onde houve um atentado terrorista recentemente, que deixou pelo menos 26 mortos, e a Índia acusa o Paquistão de envolvimento, financiamento ou algum tipo de laço com os terroristas, o que o Paquistão nega. Foi aí que começou esse imbróglio inteiro. De lá para cá, a gente tem o seguinte. O exército indiano relatou que forças paquistanesas iniciaram disparos não provocados com armas de pequeno porte e as tropas indianas responderam com fogo apropriado. Isso é o que relata o exército indiano. Do lado paquistanês, não houve confirmação oficial dos tiroteios, mas o exército anunciou a morte de 54 milicianos em sua fronteira com o Afeganistão, atribuindo a ação a um grupo jihadista, um grupo islâmico, comandado por, aspas, chefes estrangeiros. O que, claro, uma circunstância nebulosa que pode ser, de alguma forma, confundida com o conflito atual. Mas, além dos combates terrestres, a Índia também divulgou imagens de exercícios navais com navios de guerra lançando mísseis, aumentando a tensão militar. O primeiro-ministro Shehbaz Sharif, do Paquistão, afirmou nos dias anteriores que qualquer ameaça à soberania do Paquistão e à segurança de seu povo será enfrentada com medidas rígidas de reciprocidade. E, de fato, é com reciprocidade que o assunto tem sido lidado. A gente tem o seguinte, de quinta-feira para cá, em rápida sucessão, enquanto nas 3 noites aconteciam tiros entre os dois lados, isso em rápida sucessão desde quinta-feira. Suspensão imediata de todos os vistos para cidadãos indianos, com exceção dos emitidos para peregrinos religiosos. Governo paquistanês, a mesma coisa também. E também se pede dos dois lados que os cidadãos do outro país saiam em breve, até 48 horas, do próprio país. O governo paquistanês também fechou o espaço aéreo para companhias indianas, cancelou visto, expulsou diplomatas e anunciou a suspensão de todos os acordos bilaterais. O chanceler do Paquistão disse que haverá o alto escalão, ou melhor dizendo, o alto comissariado da Índia em Islamabad vai ser convocado. As coisas vão de um lado para o outro com essa reciprocidade e respostas diplomáticas mais e mais tensas. Vamos então às frases dos oficiais. O ministro da Defesa do Paquistão, agora vocês vão me perdoar pelo idioma, Khawaja Azir, espero que a pronúncia esteja correta, disse: se a situação escalar, estamos preparados para proteger nossa terra. Não cederemos a nenhuma pressão internacional. Claro, na Índia isso tem um quê a mais, porque aproxima-se um período eleitoral e Narendra Modi também tem a pauta do Paquistão, que unifica muito as pessoas na Índia, esse antagonismo comum ao país vizinho. Ele disse o seguinte, melhor dizendo, esse é o ministro da Defesa indiano, Rajnath Singh, disse o seguinte: nós não apenas alcançaremos aqueles que realizaram esse incidente, também alcançaremos aqueles que, sentados nos bastidores, conspiraram para cometer tais atos nefastos no solo da Índia. Um juramento de que eles irão atrás de quem causou os incidentes na região da Caxemira. Explicando o que foi o incidente com mais detalhes. Há dias atrás, na região da Caxemira, essa região disputada, que vocês veem no mapa aqui ao lado, houve um atentado terrorista que acabou com 26 mortos.
Houve uma série de acusações e primeiro houve uma reivindicação de autoria de um grupo que estaria ligado, um grupo mais recente, ligado a terroristas islâmicos. Depois foi dito que não era bem assim, que aquela reivindicação foi por causa de um ataque cibernético na conta dos que estavam reivindicando. Ficou nebuloso e não houve, no final das contas, confirmação oficial. Mas fato é que a Índia culpou organizações terroristas que a Índia diz serem apoiadas pelo Paquistão e que reivindicam essa região da Caxemira há algum tempo. Além dessas declarações diplomáticas, de forma talvez mais contundente, o que aconteceu foi que um tratado quanto ao rio Indo, que vigorava desde a década de 60, foi interrompido pela Índia, o que foi considerado pelo Paquistão um ato de guerra. De todas as medidas, talvez essa seja uma das mais relevantes dos últimos dias, porque o Paquistão depende que esse rio, que passa pela Índia, flua dentro de seu território para poder irrigar as plantações e também para poder gerar energia elétrica. É por isso que os paquistaneses disseram que interromper esse rio foi um ato de guerra. Isso, de certa forma, é a linha vermelha que o Paquistão não estava disposto a ver a Índia cruzar. Mesmo em guerras anteriores entre os dois países, cortar a água nesse rio era uma coisa que não havia acontecido. O risco para irrigação, para segurança hídrica, para segurança energética é muito grande. E isso é uma espécie de bomba que cai no colo do Paquistão quando a gente fala em sentido figurado. E ela foi respondida com a ideia de uma bomba literal. As imagens que vocês vão ver agora ao meu lado são do ministro das ferrovias do Paquistão. Ele foi manchete recentemente. Nessa mesma coletiva de imprensa que vocês estão vendo na tela, ele falava no idioma local, mas o que ele disse repercutiu pelo mundo. Ele disse que os mísseis com capacidade nuclear do Paquistão estão guardados para a Índia. Ele disse que os mísseis com capacidade nuclear do Paquistão estão guardados para a Índia. Essa imagem que vocês veem ao meu lado é a manchete a respeito do assunto, do Times of India, um jornal em língua inglesa da Índia. E ele disse que os 130 mísseis, então, são mantidos para o país vizinho. Uma ameaça aberta conforme as tensões escalavam. Nesse contexto, ele falava de armas nucleares táticas. Isso é uma coisa que faz parte crucial da gente entender esse imbróglio inteiro. Uma arma nuclear tática, diferente de uma arma nuclear estratégica, tem menor potencial destrutivo. Elas foram desenvolvidas porque a credibilidade de que alguém iria de fato lançar uma arma nuclear em grande escala parecia menor e menor conforme os anos passavam. Foi desenvolvido o conceito de armas nucleares de menor poder destrutivo para aumentar a credibilidade de que elas fossem usadas. E são dessas que o Paquistão dispõe, é a isso que se refere o ministro. O ministro das ferrovias do Paquistão fazendo uma ameaça aberta nuclear. Em meio à ameaça e ao cruzamento de linhas vermelhas, como o Paquistão coloca, o que veio hoje foi também a entrevista que vocês veem agora a meu lado. Esse é o ministro da Defesa do Paquistão que conversou numa exclusiva com a Reuters mais cedo. A matéria foi publicada hoje e ele fala do seu escritório em Islamabad, a capital do Paquistão. O que ele diz é que os paquistaneses acreditam que uma invasão indiana é iminente. Repito, o que ele disse é que os paquistaneses acreditam que a qualquer instante os indianos possam invadir o Paquistão conforme as tensões escalam. Ele disse que a opção nuclear é improvável e amenizou as palavras do colega, mas voltou a bater nessa tecla de que uma invasão seria iminente, e agora é só questão de tempo. Enquanto diferentes membros do gabinete no Paquistão dão algumas declarações conflitantes, alguns com ameaças nucleares abertas, outros dizendo que as ameaças não existem, mas que os indianos devem invadir, a gente passa, na sequência, pelo histórico desse conflito. E a gente entende por que há tanta tensão entre os dois. E isso pode se explicar de forma mais simples, novamente, pelo mapa que a gente vai resgatar ao meu lado. A Índia está em laranja, o Paquistão em verde e acima vocês veem a região da Caxemira em vermelho escuro. O que acontece é que até 1947, toda a região desenhada, não importando a cor, era parte do Raj britânico, da colônia britânica da Índia. Em 1947, conforme havia tensões étnicas entre uma maioria muçulmana no Paquistão, em verde, e uma maioria de religião hindu na Índia, em laranja, acontecia a repartição e a secessão do Império Britânico. A Índia tornava-se um país independente, mas essas tensões levaram à criação de dois países distintos. Esses dois na tela, o Paquistão e a Índia. Como a gente disse, isso é uma tensão étnica e religiosa que perdura desde lá, com uma maioria muçulmana no Paquistão e uma maioria hindu na Índia. Claro, é um subcontinente extremamente misterioso,
no sentido da variedade de crenças que há lá, na variedade de culturas e na riqueza que existe ali. Mas essas eram as correntes principais e a principal tensão étnica que perdura até hoje. A Caxemira, esse pedacinho roxo ali em cima, tornou-se um ponto contencioso. Enquanto muitas regiões tinham uma maioria hindu e um príncipe ou um rei ou um governante hindu e vice-versa com os muçulmanos, aquela região tinha um governante hindu com uma maioria muçulmana. Então não conseguiu exatamente se integrar a nenhum dos dois lados na repartição. E esse foi o motivo de uma série de guerras no passado. Esse foi o motivo de uma série de guerras no passado. Para citar três, 47, 65 e 99. Momentos onde, em circunstâncias parecidas com as que a gente vê agora, essa região iniciou conflitos. Para a gente falar da tensão que existe lá, a gente tem que falar da linha de controle. Essa região, também chamada de Jammu e Caxemira, é porque um pedaço, após as consequentes guerras, ficou com a Índia, um pedaço com o Paquistão, mas com reconhecimento não oficial. Existe uma linha de controle e essa tensão é que agora escala. Por exemplo, há mais de 500 mil de tropas da Índia ali. E muitos grupos terroristas islâmicos foram acusados de ter laços com o Paquistão, apesar do Paquistão negar isso. Vamos a 3 incidentes recentes que mostram como essas tensões crescem. Melhor, a gente tem 4 aqui na apuração, 4 incidentes. Guerra de Kargil, em 99. Tropas e militantes paquistaneses infiltraram-se em posições indianas na região de Kargil, dentro da Caxemira. A Índia respondeu militarmente e conseguiu recuperar os territórios, mas houve uma forte crise internacional. 2001, um ataque terrorista ao parlamento indiano, em Nova Delhi. Terroristas atacaram o parlamento em dezembro daquele ano, matando 14 pessoas. A Índia acusou 2 grupos, baseados no Paquistão, Jaish-e-Mohammed e Lashkar-e-Taiba, de serem responsáveis por isso. 2 grupos que a Índia acusa ter laços com o Paquistão e que atuam na Caxemira, o que também quase levou a um conflito armado. Em Mumbai, em 2008, 168 pessoas mortas, centenas de feridos, um ataque terrorista em vários pontos da cidade, e em 2019, a última vez que uma crise como essa aconteceu. Um atentado suicida em Pulvama, dentro da parte indiana da Caxemira, matou 40 soldados indianos e a Índia respondeu bombardeando instalações em Balakot, no Paquistão. Esse foi o maior risco de guerra em tempos recentes até agora. Bom, muito bem, mas que riscos há verdadeiramente? E se o ministro paquistanês fala na possibilidade de uma invasão, o quão real é isso? Agora, na sequência, a gente cobre a doutrina militar da Índia e como, na verdade, pode existir alguma substância ao que ele diz, apesar de, até o momento dessa transmissão, não haver ocorrido as incursões que ele disse que eram iminentes. Mas a gente segue de olho, se houver alguma explosão de último instante, a equipe aqui vai me informar. Se houver algum desdobramento de último instante, então a equipe me informa. A gente tem que entender o que é chamado de doutrina Cold Start, ou de início frio, como a Índia chama. Na verdade, é até interessante, porque normalmente a data onde considera-se que isso começou a ser desenvolvido foi exatos 21 anos atrás, em 28 de abril de 2004, melhor dizendo. Falei 21 anos, fiquei com o 1 na cabeça. 21 anos atrás, nesse dia, era apresentada a doutrina de Cold Start, ou início frio, no exército da Índia. A doutrina é basicamente a seguinte: em reação a atentados anteriores, o exército indiano viu a demora que havia para mobilizar tropas para poder responder ao Paquistão caso houvesse um atentado terrorista que eles considerassem ser originado no país vizinho. Essa estratégia basicamente também está de acordo com a questão das ameaças nucleares que vem do Paquistão. Como a Índia tem uma doutrina pétrea de não fazer um primeiro ataque nuclear, apesar de ter armas nucleares desde 98, assim como o Paquistão as tem desde 98, a Índia tem esse ponto muito claro. Eles não realizam um primeiro ataque nuclear. Então, em meio a ameaças nucleares do Paquistão como essas, a resposta é essa estratégia de início frio. Consiste basicamente em grupos muito móveis, dinâmicos, interoperantes, nas Forças Armadas que conseguem fazer pequenas incursões ao território do Paquistão em 48 a 72 horas assim que acionadas, ou até mesmo menos tempo. É nessa situação que se encontra a acusação de que incursões vêm adiante. Eu passo com vocês pela nossa apuração. Ela foi desenvolvida com o objetivo específico de lidar com o país vizinho e punir o Paquistão antes que ele tenha tempo de mobilizar forças
ou ativar pressões diplomáticas internacionais. Os elementos-chave são mobilização ultra-rápida, operações surpresa e uma forma de evitar uma escalada para uma guerra nuclear, com pequenas entradas e saídas que tentem evitar uma escalada, por exemplo, se eles ocupassem território ou abrissem um conflito maior. Isso poderia fazer com que o Paquistão reagisse de forma nuclear. A ideia dessa estratégia é entrar e sair tão rápido que haja algum tipo de espaço para desescalar as tensões. O Paquistão respondeu precisamente com armas nucleares de menor potencial ofensivo, as armas nucleares táticas, que seriam usadas no campo de batalha contra forças indianas para impedir avanços rápidos. Embora isso busque evitar uma escalada nuclear, é claro que uma vez que coisas como essas aconteçam, nada está fora de cogitação. E se houver algum tipo de escalada nuclear do Paquistão, então a Índia ainda assim poderia responder de forma nuclear. Afinal de contas, a doutrina é: nós não atacamos primeiro com armas nucleares. Mas se houvesse um ataque paquistanês, eles poderiam então reagir. Essa é a situação na qual a questão se encontra, e isso ajuda a gente a também entender um pouco mais a respeito desse panorama. Agora, de forma mais ampla, é interessante a gente entender também, voltando ao mapa e vendo aqui ao lado, então, o mapa da Índia e do Paquistão, que a gente vê a China ao lado na fronteira com a Índia, e abaixo, claro, no Oceano Índico, rotas de navegação chave. Então, como a gente disse, nas entrelinhas de um conflito que pode acontecer aí, a gente fala não só de uma disrupção no comércio global, mas uma coisa que afetaria profundamente aliados dos dois lados desse conflito. Por exemplo, o Paquistão tem a construção do porto de Gwadar com apoio da China. E é um membro importantíssimo da iniciativa do Cinturão e Rota do regime chinês. Essa iniciativa trilionária do regime é dita algo de uso duplo, que ao mesmo tempo em que age com diplomacia, com dívidas e com uma série de outras formas sobre outros países, cria instalações que analistas dizem poderiam ter uso duplo, civil e militar. Em incidentes anteriores de tensão com a Índia, já foi visto que a China apoiou o Paquistão. Afinal de contas, a Índia, apesar dos dois países serem parte dos BRICS e terem laços bilaterais, é afinal de contas um país com quem a China esteve em guerra no passado e há disputas fronteiriças sangrentas entre os dois lados, em Aksai Chin e Arunachal Pradesh, duas regiões indianas, acima das quais a China reivindica a soberania. O Paquistão é visto como um aliado regional nesse sentido. A China poderia ter o Paquistão como um aliado para comprimir a Índia. E isso também dá outra dimensão para a situação. Eu falei anteriormente, mesmo o Paquistão obter armas nucleares é uma coisa que vem muito por conta da sua aliança com a China. E um conflito poderia rapidamente escalar com interesses de mais partes. Da mesma forma, a Índia faz parte do Quad, aliança que contém a Austrália, o Japão e os Estados Unidos. E no primeiro governo Trump foi cogitada como um possível aliado, caso houvesse algum tipo de conflito no leste da Ásia envolvendo Taiwan. Claro, a Índia é um player que, desde a sua incepção no cenário global como um país independente, tem tomado uma estratégia de multilateralismo e evitado alianças permanentes com algum país em especial, buscando sempre independência estratégica. Mas o fato é que isso foi cogitado no primeiro governo Trump e também é algo a ser considerado quando a gente busca entender o conflito atual e como ele poderia ter repercussões mais amplas. Ainda eu resgato aqui um gráfico e a gente volta para a apuração que discutimos no início do programa. A gente falava agora há pouco, no nosso giro de notícias, sobre um recorde de gastos militares. Eu resgato aquela apuração, a gente passa novamente pelos dados. 2,72 trilhões de gasto militar global em 2024, um aumento de 9,4% em relação a 2023, um recorde e o maior desde o fim da Guerra Fria. O mundo aumenta seus gastos militares e parece prestes a diminuir seus gastos, ou melhor dizendo, seus laços comerciais. Uma situação preocupante quando a gente fala de mais tensão em ainda outro ponto, após o leste da Ásia com Taiwan, o leste da Europa com a Ucrânia e o Oriente Médio, que redesenhou seu cenário ao longo de mais de 18 meses de conflito. Se algo acontece agora no sul da Ásia e algo que possa se prolongar, é mais uma coisa que compõe o gráfico que vocês agora veem ao lado. E vocês veem como ele dispara. Esse é o monitor de conflitos da Universidade de Uppsala. Na Suécia, que mostra a ascensão de conflitos no mundo. Um mundo que é o mais conflituoso já visto
desde o final de 1945. E se em maio vai se comemorar os 80 anos da vitória aliada na Europa, em agosto vai se comemorar os 80 anos da vitória aliada na Ásia, bem, 80 anos após a Segunda Guerra Mundial, há um cenário que não é tão pacífico como seria desejável depois daquele conflito que mudou o mundo.